Olha, eu confesso que eu achei que fosse só malandragem, né, pelo dinheiro que pagam para esses veículos de comunicação, mas eu começo a ficar em dúvida porque eu começo a achar que é burrice mesmo. Dá uma olhada essa entrevista do Metrópolis com o deputado Eduardo Bolsonaro. Ficar caso de fato seja condenado? Eu não sei. Não conversei sobre esse tema com nenhum advogado do Jair Bolsonaro. Isso daí eu realmente não posso nem dar mais informações, mais detalhes. O senhor opinaria? Eu opinaria pela absolvição dele, né? Não, a gente está falando do cenário Vocês real. conseguem mostrar qual é a conexão? A gente está falando do cenário real. Qual que é o cenário real? Nós temos um julgamento, né, que começa terça-feira, dia 2, aonde não pode, pela lei brasileira, fazer pré-julgamento, não pode ter uma condenação prévia, aonde os juízes têm que ser imparciais, mas ela está falando do caso real. Vamos ver qual que é o caso real. Do Bolsonaro com o crime, mas a gente está falando do cenário concreto, né? Não há dúvidas de que... Você sabe se ele vai Não há dúvida de que... ser condenado já? Se ele vai ser absolvido? Mas Como é claro, você tem certeza? eu tenho certeza pelas declarações do ministro Alexandre de Moraes. Ela tem certeza que o Bolsonaro vai ser condenado pelas declarações do violador de direitos humanos, do ministro Alexandre de Moraes. Verdade? Não, pera um pouquinho. Pelos votos dos outros ministros da corte, pelo julgamento que tem sido Alexandre de Moraes público. está antecipando ao julgamento e está dando dicas de que vai condenar o Bolsonaro. Não é Nossa, dica, muito imparcial o juiz. Não é muito dica, ético. deputado. Ele tem afirmado em entrevistas e nos julgamentos, que são públicos, todo mundo pode acompanhar, que essa é... Aí a gente pode questionar a conduta dele de dar entrevistas. Quer dizer, a gente pode questionar uma coisinha besteira, né? Uma coisinha besta, né? Olha o nível, por isso que eu estou falando que acho que não deve ser, não é possível ser só maldade, só grana, é burrice mesmo, né? Então quer dizer que, então a questão dele dar entrevista, a questão dele fazer um pré-julgamento, a questão de ser um julgamento com cartas marcadas, a questão de todo mundo saber que o Bolsonaro será condenado porque é um juízo de exceção, um tribunal de exceção e um juízo parcial, então a gente pode discutir em outra instância, não tem nada a ver. Meu Deus do céu! Meu Deus! Mas com relação ao julgamento... eu estou questionando mesmo. Com relação que eu sou formado em Direito, quando eu fiz faculdade lá na FRJ, né, depois saí, fiz a prova da OAB, fui aprovado advogado, né, minha experiência na Polícia Federal, eu achava que o juiz só falasse dentro dos autos, né, após ser provocado a dar a sua decisão. Não ficar fazendo considerando o que já tem, considerando que ele dá entrevistas e que dá muitas palestras e fala bastante. Quer dizer, deputado, considerando que há um pré-julgamento, considerando que seu pai já está condenado, considerando que esse processo é injusto, considerando que tudo isso é uma palhaçada, né? E o plenário também, porque vamos lembrar aqui todo mundo, esse julgamento vai se dar na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é uma turma menor de ministros, não é no plenário, por uma decisão da primeira turma, um pedido ali do ministro Alexandre de Moraes. Considerando que essa turma aí já se manifestou, possivelmente vão ter 2 votos ali divergentes, a avaliação do senhor seria melhor essa prisão num ambiente militar ou num ambiente de uma superintendência da Polícia Federal? Assim? Olha o nível! Não é possível. Considerando que seu pai, né, o ex-presidente da República, já está condenado, você acha melhor ele ser preso na Polícia Federal ou num quartel? Ou considerando que é ilegal o processo, né, considerando a condenação, enfim, toda essa maracutaia, toda essa sacanagem que tem, o senhor acha que é melhor o seu pai ficar preso na Polícia Federal? Ela leva como base, né, a premissa que já tem condenação. Então não importa mais se o projeto para essa turma aí da imprensa, né, não importa mais se o processo é ilegal, não importa mais se tem nulidade, o que importa para essa turma aí está condenado. Como ficou o ex-presidente Lula? O senhor se sentiria mais seguro com relação ao seu pai em qual local? Se sentiria mais seguro em relação ao seu pai sendo processado injustamente em qual local? Olha o nível. Guardado pela PF ou pelos militares?
Andresa, mais uma vez eu vou insistir em não reconhecer o absurdo de um juiz que fala fora dos autos, né? Um juiz perseguidor, aquela pessoa que disse nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, está julgando a minha família, está abrindo inquérito, tem uma força policial à sua disposição para me perseguir. Eu não posso admitir isso daí como normal. Então eu tenho que fazer essa ressalva, porque isso vai contra não só o que eu aprendi lá na FRJ no passado, né? Vai contra qualquer jurista sério desse país. Mas não nenhum aceitar o resultado de uma condenação não é chancelar. antidemocrático, deputado? Olha a sacanagem, a safadeza. Isso é coisa de pervertido, é coisa de malandra. Não aceitar o resultado não é antidemocrático, não aceitar a condenação não é antidemocrático. Quer dizer, para essa turma canalha, né? Democrático é você aceitar um processo injusto. É você aceitar. Se você não aceita um tribunal de exceção, se você não aceita pré-julgamento, se você não aceita que o juiz antecipe a condenação fora dos autos ao ponto, né, desses canalhas já estarem contando, ó, seu pai vai ser condenado, o que você prefere? Se você não aceita tudo isso, né, e fora outros atos, se você não aceita que é um crime impossível, se você não aceita que não existe organização armada sem armas, se você não aceita que não teve golpe de Estado porque não teve uso das Forças Armadas, se você não aceita a morte do Clezão, se você não aceita perseguição, censura, perseguição de jornalistas, se você não aceita a tortura que estão fazendo com o Daniel Silveira, se você não aceita a prisão do presidente Bolsonaro sem nenhum risco de fuga, quer dizer, se você não aceita as ilegalidades, você é tratado como antidemocrático. Eu não sei se a canalice tem limite, tá? Não sei se existe um limite, por isso que fica difícil para mim entender se é só canalice, se é só grana ou se é burrice. Eu não conheço essas duas jornalistas aí, porque para mim beira, sei lá, situação escrota, nojenta. O que me deixa perplexo, tá? Da imprensa, tudo bem não, né? Mas enfim, eu entendo. Tá rolando grana, né? Rola dinheiro. O que eu não consigo entender é o advogado. É aquela pessoa que entende de lei concordar com isso que está acontecendo e sem sentir vergonha. Sabe? Eu até entendo, eu não aceito, mas eu entendo que as pessoas se prostituem por dinheiro. Eu consigo entender, olha, está se prostituindo intelectualmente porque está levando grana. Tá? Então eu consigo entender, encaixa as coisas. Eu só não consigo entender uma pessoa que conhece minimamente do direito e vê uma entrevista dessa aqui e acha normal. Olha, então concordar com os absurdos que é democrático, eu não sei que ponto que chegou o país, que barbaridade, que absurdo que chegou, dá vergonha de ver uma entrevista dessa, sabe, dá nojo, dá asco, que fique para a eternidade a latrina que chegou ao Brasil. Vamos ouvir de novo aqui? O resultado de uma condenação não é antidemocrático, deputado? Qualquer jurista sério desse país. Mas não nenhum aceitar o resultado de uma condenação não é chancelar. antidemocrático, deputado? Não aceitar o resultado de uma condenação ilegal, nula, injusta, não é antidemocrático? Tá aí, é a latrina que virou o Brasil. Um estado de exceção, um regime ditatorial, sendo conduzido por um sancionado por violar direitos humanos, e se você não aceita, você é antidemocrático. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.